Olá, pessoal. Estamos dando início aqui ao nosso Greencast, é o nosso podcast da Green Life, que tem como intuito trazer conteúdos relevantes para as pessoas que nos acompanham nas redes sociais, seja clientes, sejam pessoas que ainda não treinam com a gente nas academias, né? Então, a ideia aqui é a gente trazer conteúdos de relevância para que você possa se engajar nesse projeto de atividade física, de cuidar da saúde. E hoje a gente vai falar um pouquinho nesse novo canal, com o objetivo também de se aproximar dos nossos clientes e seguidores. Para quem não me conhece, eu sou o Tom Pontes, né? Sou gestor técnico da rede Green Life Academias, também profissional de educação física, e a gente vai falar hoje um pouquinho sobre a relação do exercício físico com a saúde mental, né? Por que as pessoas sempre iniciam as atividades físicas aí no começo do ano, fazem projetos e no decorrer do ano acabam desistindo, acabam não conseguindo aí chegar a ter uma consistência dentro desse ambiente de atividade física. Para hoje, a gente vai trazer aí dois convidados super especiais, né, que são psicólogos aí que trabalham no meio esportivo também. Então, eu vou fazer a apresentação aqui deles. A gente tem hoje aqui o nosso convidado, Ricardo Ângelo. E aí, pessoal, currículo bem extenso, tá uma pescada aqui, porque o currículo do homem é grande, né? Então, vamos lá. Ricardo Ângelo, ele é psicólogo, mestre em psicologia, especialista em psicologia do esporte, especialista em psicomotricidade, professor de ensino superior, integrante da Fátima Consultoria, especializada em artes marciais e esportes de combate e membro da Associação Brasileira de Psicologia do Esporte. Seja bem-vindo, Ricardo. Eu que agradeço, muito obrigado pela oportunidade. É uma situação muito interessante para que a gente possa fazer com que as pessoas fidelizem a prática regular de atividade física e de exercícios. Eu acho que isso vai ser um benefício para toda a comunidade, para toda a sociedade. Parabéns para a Green Life. Bacana. E a gente está aqui também com a Zuleika Araújo, né? Doutora em Psicologia pela Universidade de Fortaleza. Ela é participante, né? Membro efetiva do Ótium, que é o Laboratório de Estudos sobre Ócio, Trabalho e Tempo Livre. Psicóloga pela Universidade de Fortaleza, pós-graduada e tem experiência na área de desenvolvimento humano, psicologia do esporte e do exercício e também atua como psicóloga clínica, né? Então, a gente vai bater um papo aqui com essas duas feras e a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema aí que eu acho que é muito bacana, muito relevante, principalmente para esse começo de ano, né? Todo ano a gente começa aí com projetos, com planos, seja na área pessoal ou profissional, então é muito importante a gente discutir um pouco isso e a relação disso com a atividade física, o exercício físico programado. Então vamos lá, pessoal. Para a gente começar, eu queria falar antes um pouquinho, né, da história da Green Life. A Green Life é uma academia que teve início no ano de 2013, né? A gente começou esse projeto aí de ajudar as pessoas, né, a mudarem de vida através de práticas saudáveis. Então a Green Life tem esse propósito, né, enraizado nela. Eu tive a oportunidade de ter o primeiro contato com a Green Life em 2014, que foi o período onde eu tive a primeira experiência, tive o primeiro contato com a empresa e quis conhecer um pouquinho mais e me encantei, né? Comecei a trabalhar nesse período na empresa e hoje a gente vê aí a academia bem difundida aí no mercado de Fortaleza, aqui na nossa região. Muitas academias, a gente hoje conta com mais de 20 mil clientes, então a gente está impactando a vida de muitas pessoas já, né? Buscando essas pessoas aí para trazer realmente essa qualidade de vida. E eu acho que é importante a gente estar sempre buscando formas de se conectar mais com o nosso público, né? Para que as pessoas consigam realmente, de fato, ter mais benefícios além do exercício físico em si. Então, vamos lá. Vamos começar a história, a nossa conversinha aqui. Eu queria saber de vocês, primeira coisa, qual é a relação de vocês com a atividade física, com o exercício físico? Quem quer começar? Vamos lá, Ricardo. Fala um pouquinho para a gente aí da tua relação. Vamos nós. Bem, eu comecei na adolescência, uns 15, 16 anos fazendo judô. E aí, já na faculdade, comecei também a praticar jiu-jitsu. Migrei, né, do judô para o jiu-jitsu. E aí, desde então, né, farei 50 anos esse ano, então já bastante tempo nessa prática. E na época, isso é interessante, quando você fala essa questão de fidelizar ou não fidelizar, a gente passa também por algumas situações bem específicas. Então, eu recordo que quando eu comecei a treinar realmente competitivo, eu era competidor, eu era atleta. Entrei na faculdade, mas por conta do curso da faculdade tive que abdicar um pouquinho da prática regular, no caso de exercício. E aí passei um ano sem treinar, aí fica sempre aquela gangorra, que é muito comum para o nosso público. Vai, volta, mas assim sempre, e tem uma frase que eu gosto muito de comentar, assim, um é melhor do que nada, mas sempre procurando fazer alguma coisa que estivesse atrelada à prática regular de exercício. Então, desde então, né, sempre, também sou maratonista, hoje eu pratico corrida como um background para o jiu-jitsu, né, que hoje eu sou graduado, sou faixa preta de jiu-jitsu. E aí já fiz 5 maratonas, 19 meias maratonas,
Tenho que fazer musculação, inclusive na Green isso Life, né? Porque senão, para evitar lesão, aquela coisa toda. Então, estou sempre praticando alguma coisa. Tem alguma maratona prevista aí para esse ano? A princípio seria maratona, no entanto, as inscrições esgotaram, né, da Maratona do Rio, então eu optei por fazer a minha maratona. Mas em breve farei outra maratona, se tudo der certo. Show de bola. E você, Zuzu? Qual é a tua relação aí com a atividade física? Conta um pouquinho aí da tua trajetória e o que te despertou, né? Porque, para quem não sabe, pessoal, a Zuleika, a tese de doutorado dela foi relacionada exatamente a isso, né? Ao engajamento, você pode me corrigir se estiver errado, tá, Zuleika? Mas é relacionada a por que as pessoas têm essa dificuldade de se engajar com a atividade física, né? A relação que as pessoas têm aí com a atividade. Então, pode falar até um pouquinho sobre isso também e falar da tua relação com a atividade também, que é importante. É um prazer estar aqui, Tom. Assim, é sempre muito bom, né? Quando tem psicólogos se envolvendo também com um profissional de educação física, que assim, é uma relação que, ao meu ver, é muito intrínseca, né? E necessária para ter mudança de hábito da mente, mas também a questão da prática do exercício físico. Então, assim, quando você faz essa pergunta, me faz lembrar desde a infância, né? Porque eu tive um estímulo, né, muito bom dos meus pais para fazer então, a natação pequenininho. E o quanto que o incentivo é importante, né? Porque você me perguntando me fez lembrar o que a gente aprende e repassa para os filhos, né? Do mesmo jeito, fez esse legado também para os meus filhos. Então, o início da minha prática de exercício foi na natação, né? Muito novinha, não recordo, mas meus pais contam. E depois jazz, e aí um pouco de balé atualmente, né? Assim, então, tem uma continuidade. Mas eu nunca fui de atleta, né? Assim, de fazer para tempo, pace, em relação a uma performance. Eu não sou atleta, né? Na verdade, eu sou uma assídua de exercício físico. E também tem, né, as mudanças. Então, tem época que eu estou no crossfit, aí tem a saturação, aí eu vou para musculação, faço um fit dance. É o corpo em movimento. Então, assim, eu gosto muito dessa busca de estar com o corpo em movimento. Já fiz 2 meias, mas assim, até brincava muito com meu esposo, né, que é triatleta, ele que disse assim, cadê? Qual foi o tempo? Esse tempo? Eu disse, de quê? Quero só né? completar, eu né? quero completar. Então, assim, eu vou muito da contemplação, sabe? Assim, do exercício pelo exercício, que já sei que traz as consequências, traz os benefícios. Então, a minha relação com o exercício físico é muito disso, né? Assim, é voltada realmente para a qualidade de vida. Legal. Dizer que eu não me preocupo a questão da estética, né? Que ajuda, sim, ajuda, tem benefícios, mas assim, o objetivo final mesmo é como é que eu quero estar com 80 anos, né? Assim, a minha conexão pensando com esse muito meu mais self. na longevidade, né? Na qualidade de vida, na longevidade, sabe? Assim, esse meu self futuro que a gente precisa. E foi o meu grande interesse, né? Agora que eu apresentei a tese, doutorado, foi justamente sobre a aderência do exercício físico. Então, como você bem falou, né? Assim, começo de ano, tem as mudanças de plano, né? Vai mudar a vida toda, tem a lista lá das suas metas. E tem na verdade, uma adesão, né? Então, tem muito número, aumenta o número de matrículas, mas não tem aderência, que é justamente essa constância, essa continuidade. Então, depois eu posso falar um pouco mais também da tese de doutorado. Tá, vamos pegar um gancho disso que você falou, porque eu acho que tem tudo a ver, né? A gente falar sobre essa questão dos planejamentos, dos projetos, né? As pessoas têm no começo do ano e quais são as dificuldades, porque vocês, clínicam, também atendem pessoas que fazem planos, têm projetos não só relacionados à atividade física e quais são as barreiras, né? O que a gente tem de barreira. E antes de falar sobre isso, eu queria até você falou uma coisa sobre os filhos, né? De deixar o que você vai deixar de legado para os teus filhos, para as pessoas que você tem influência, né? Que a gente tem uma grande influência sobre os nossos filhos. E eu sou professor de educação física e volta e meia eu me pego nesses pensamentos, porque eu tenho 2 filhos também e o que é que acontece? Muitas vezes eu fico pensando, me dá um start, falo, caramba, hoje está todo mundo conectado. Hoje em dia a criançada quer estar no YouTube vendo vídeo, quer estar jogando, né? Nesses mundos abertos, tem vários jogos aí hoje em dia. Então a interação é muito forte nessa parte da tecnologia e cada vez menos, se não for estimulado, né? Pelos pais, eu acho, principalmente, a gente acaba tendo crianças aí que já começam a vida com uma vida sedentária, um estilo de vida ruim. E eu recordo bem de estudos, né, que eu tinha visto a respeito, que os primeiros 7 anos da fase de vida de uma pessoa são determinantes para que a pessoa no futuro seja um praticante ou não de atividade física. Então, tem estudos mostrando sobre a relação até do exercício físico na fase adulta tem a influência desses primeiros anos de vida. Ou seja, se a pessoa não for estimulada na fase inicial da vida a se exercitar, eu falei 7 anos, mas não tenho certeza, talvez, se não me engano, até 10, 11, mas enfim, nessa fase inicial da vida, e aí a pessoa vai ter uma tendência, um percentual muito maior de chances de ser um praticante na fase adulta. Então, eu acho que realmente aí fica
a dica, né? Para que a gente possa realmente estimular as nossas crianças a se exercitarem, porque realmente isso vai ter uma influência muito forte no futuro delas. E hoje em dia a gente está vendo aí uma série de doenças crônicas relacionadas à ausência de atividade física, né? O sedentarismo hoje ele é um mal mundial exatamente por conta disso, né? O que carreta de doenças crônicas a nível político, porque a economia sofre com isso, né? Existem políticas hoje econômicas para combater doenças relacionadas ao sedentarismo, então realmente é uma coisa que é muito pertinente, muito importante. Mas vamos falar a questão da aderência, né? O que vocês têm para falar em relação a essas dificuldades? O que as pessoas têm? Por que existe tantas barreiras quando a pessoa tem o desejo, a pessoa quer começar, poxa, esse ano eu vou começar a me exercitar, eu vou ser mais ativo, começa ali nos primeiros dias do ano com projetos e tal, só que não demora muito, primeiro mês, segundo mês já não está mais fazendo atividade física, até esqueceu do que tinha prometido na virada de ano, né, nos projetos de ano. O que vocês têm para falar a respeito disso? Quais são as vivências que vocês se deparam aí com os pacientes, as pessoas que vocês convivem relacionadas a esse tema? Pronto, e pegando também um gancho do que tu falaste, só para que as pessoas que estejam nos assistindo nesse momento entendam. Estatística mundial e brasileira, apenas 13% da população, tanto do mundo quanto do Brasil, pratica algum tipo de atividade física ou exercício. Pega mais o exercício. Então, por isso que é importante a gente estar maximizando ou seduzindo, no bom sentido, as nossas crianças para essa prática no início mesmo, uma atividade física, que é interessante a gente poder diferenciar para quem está nos ouvindo e assistindo o que é atividade física, exercício e esporte. Atividade física é todo e qualquer tipo de movimento. Lavar uma louça, lavar um carro, varrer uma casa. Dói. Você acorda todo dolorido, no outro dia todo dolorida. Mas isso não é exercício, porque não é periodizado, não tem um objetivo, né, bem específico. Então, a gente tem, no início, proporcionar às nossas crianças para que elas possam estar vivenciando N atividades físicas. Então, você tem práticas culturais, dança, além dos esportes. O grande problema que a gente vê hoje em dia, a literatura fala muito sobre isso, é quando você pega e cristaliza uma criança, um pré-adolescente, em apenas um tipo de exercício, de esporte. O que isso pode gerar com o passar do tempo, a longo prazo, médio e longo prazo? Uma saturação, que é um termo da psicologia do esporte, que é o burnout, né? A saturação, a queima gradual, e aí você tem uma tendência a chegar com 16, 17, 18 anos, parar a prática regular de exercício. Eu não estou vendo os nossos telespectadores nem os nossos ouvintes, mas se a gente saísse perguntando quantos de vocês na idade adulta continuam fazendo algum tipo de exercício de maneira regular? Poucas pessoas levantam a mão ou dizem que estão. Então, a nossa preocupação também tem essa perspectiva, essa pegada que você está me falando. E um grande problema, eu acho que a psicologia como um todo, as teorias são unânimes. Elas dizem o seguinte: metas de curto, médio e longo prazo. O grande problema é que as pessoas eram, no final do ano, emagrecer, fazer um curso de línguas, viajar, economizar, e se perdem. Então, é melhor ter um na mão, né, do que nada, né? Você tem 5 opções. Tem um monte de coisa e não escolher nada, né? Não focar em nada. E aí tem algumas características, a gente não sistematiza. Eu acho que a Zuleika pode falar muito bem sobre isso, porque a tese de doutorado dela também fala um pouco sobre a teoria do fluxo, a psicologia positiva. Então, nós temos estratégias, tipo a teoria do SMART, que é uma meta tem que ser específica, ela tem que ser mensurável, tem que ter uma ação concreta, ela tem que ser realizável e tem que ter um tempo. Se você não faz isso, é por isso que é importante contar com a ajuda de profissionais, se você não faz isso, a tendência é que você desista. Dentro da literatura, para que uma nova rotina se torne um hábito, é necessário de 2 a 3 meses de prática regular. Então, quem está nos ouvindo e nos assistindo tem que pensar o seguinte: caramba, eu tenho que persistir por 2 a 3 meses. Se eu não fizer isso, a tendência, a probabilidade de você desistir é bem maior. Pode ser uma chuva. Agora a gente está num período de chuva. Daqui a pouco pode ser um calor enorme. Então, qualquer motivo, né, motivo fútil, faz com que você desista. Então, é interessante que você tenha redes de apoio. E a psicologia também fala muito disso. Que redes de apoio eu vou começar a ter nesse início para me ajudar. Ricardo, vamos lá, vamos junto. Se junta, vai para uma academia, se junta a um grupo, vai para uma assessoria de corrida. Então, a rede de apoio, de certa forma, ela lhe traz para essa prática regular. E no dia que o cara estiver indisposto, vem lá o amigo, bora, isso, vamos, não vai deixar de ir e tal. Isso é um aplicativo da academia que vai lembrar, você está faltando, o que está acontecendo. Então, tudo isso pode estar ajudando a pessoa a lembrar, ter esses lembretes e tentar fidelizar por 2, 3 meses. Claro que tem muita coisa para ser dita, mas a Zuleika pode complementar alguma coisa também, caso ela queira. O que eu percebo muito, né, assim, do meu estudo que eu fiz em relação à dificuldade de se manter. Então, assim,
Se a gente for, tem um teórico, né, o Projástico, que ele fala que tem como se fosse as fases, né? Tem gente que está na fase ainda da pré-contemplação, aquela assim, quem sabe, um dia. Aí depois vai para outra fase de uma contemplação, olha, estou achando que é realmente importante. Eu estou começando a pesquisar. Tem outro que vai para a fase da preparação, já comprou tênis. Tem uns que ficam só nessa fase também, né? De comprou tênis, comprou todas as roupas da academia. Coloca a roupa dentro do carro para ir à academia, se matricula, mas nunca vai para a academia. Acontece Isso. muito. E tem gente que passa um período, uma fase, né? Assim, na preparação. E aí, cadê? Não, mas eu já comprei as roupas. E depois vai para a ação. Com a grande dificuldade, que é o sonho, é que da ação, né, começar a ir, é a questão da manutenção. Então, assim, o que é que eu venho observando? É falta de vontade? Não. Né? As pessoas têm vontade, sendo que eu acho que a gente precisa, né, clarear um pouquinho os conceitos. Eu estou sem vontade, estou sem motivação para ir para a academia. Então, se a gente for esperar, né, uma motivação, acho que tem um mundo muito assim fantasioso. Quando eu estiver motivada, eu vou para a academia. E é uma coisa que é importante, a gente não vai fazer as coisas que são importantes só quando está com vontade. Né? Então, assim, por trabalho, eu gosto de fazer essa relação, por trabalho. Nem sempre a gente vai para o trabalho morta de feliz. Mas é importante, eu não tenho que ir. Então, eu vou na base do esforço. Em alguns momentos, né, para a gente trazer para a nossa realidade. Sim, você vai fazer exercício físico na base do esforço. Não é no sentido assim, tem que ser ruim o exercício, não. Tem um mundo ideal, que é quando você já está na manutenção, que você sente falta do exercício, você sente falta desse hábito. Mas até adquirir o hábito, tem a questão da frequência. Então, para eu ter uma frequência, eu vou precisar, em alguns dias, estou sem um pingo de vontade, porque também acontece comigo, eu estou sem vontade de ir para a academia. O que a pessoa deve fazer nessas horas? Porque realmente isso deve acontecer. Comigo acontece, acho que com vocês também, com a maioria das pessoas isso costuma acontecer. Então, o grande dilema é esse, porque você está falando de você primeiro perceber isso, né? Perceber que está acontecendo. Mas e aí, o que a gente pode fazer para poder talvez melhorar nesse aspecto, né? A gente conseguir ter um pouco mais de persistência. O Ricardo falou um pouquinho de metas tangíveis, de curto prazo, mas como seria isso, né? Assim, primeiro é a questão da autopercepção. Qual a fase que você está, que você se encontra, né? Inclusive para ter qual é a estratégia mais indicada, né? Assim, eu trabalho muito na abordagem cognitivo-comportamental. Então, as estratégias também para cada fase, elas são diferentes. Então, se eu já estou na fase, vamos supor, dessas que já se matricularam, né, que está na fase da ação, em janeiro matriculei e começo. Um grande sabotador que nós temos é a nossa mente, né? São os nossos pensamentos a curto prazo. Então, o nosso pensamento, ele quer deixar o corpo em descanso. Então, é uma briga que a gente precisa perceber e observar quais são os nossos pensamentos. Né? Bem psicólogo mesmo. Então, assim, eu vou para a academia. Não vou porque está chovendo. A pessoa vai criando desculpas, né? Pra não... Então, você precisa perceber as suas desculpas. Eu costumo dizer assim, se é um hábito que você quer adquirir e não tem um nível de satisfação muito grande no começo, tente não colocar para o final do dia. Né? Faça no início da manhã, porque você vai contar com menos, né? Assim, o fator da sorte. Menos imprevistos, né? Do imprevisto, porque eu estou cansado, porque não deu tempo. Então, assim, é prioridade? Coloca no início da manhã. Isso, né? Fazendo até alta revelação. Eu treino 5h30 da manhã. Porque por várias vezes, hoje eu nem treinei porque não deu tempo. Então, de 5h30 a 6h30, ainda consigo ser dona do meu tempo. Sim. Né? Antes das crianças acordarem, todo mundo. Então, assim, eu consigo ser. Então, coloca no início. Não dá margem para pensamento. Né? Eu costumo brigar com as amigas. Eu estou pensando. Não pensa. Só veste a roupa e chega. Né? Mas eu não fiz o treino, como o Ricardo falou, não fiz o treino que eu queria. Você fez algum movimento, você fez o treino, você está começando. Né? É a questão da constância. Então, a repetição é muito mais importante do que a intensidade. No primeiro momento, né? Nesse primeiro momento, e falando como psicóloga, né? Eu sei que tem todo um conhecimento enquanto profissional de educação física, em termos de resultado, né? E aí eu não sou especialista nisso para entender. Mas aí eu queria puxar um gancho disso que você está falando, porque talvez eu acredito muito hoje em dia, pela experiência que eu já tenho no mercado relacionado a atender pessoas, a acompanhar pessoas, é de que o grande problema das pessoas é colocar a meta em algo, tipo, eu quero emagrecer. E ela foca tanto na estética, que aí o que acontece? No começo, para criar o hábito, ela precisa da constância, só que no primeiro mês ela não está ainda treinando com a intensidade adequada, não está com hábitos externos que têm influência no resultado. Por exemplo, para quem quer emagrecer, uma alimentação adequada, um sono regulado, né? Para que tenha uma regulação hormonal. Então, o que acontece? A pessoa no primeiro mês, como ela está focada só na estética, o que costuma acontecer?
por mais que ela tenha a frequência, mas não está com a intensidade adequada, ela se desmotiva, porque quando ela vê que não está emagrecendo, ela sobe na balança, ouve um resultado de avaliação, e ela fala, poxa, não está valendo a pena esse meu sacrifício de acordar 5h30 da manhã para ir para academia. Por quê? Porque as pessoas hoje estão buscando um resultado imediato. Né? As pessoas querem um resultado para ontem, acham que é só ir para academia e começar a treinar que vai ser o suficiente para chegar no objetivo dela. Então, eu tenho percebido, não sei se faz sentido para vocês, se vocês costumam ter essa percepção também, que se a pessoa coloca uma meta muito focada inicialmente na questão estética, a chance dessa pessoa desistir cedo ela é grande, e principalmente por conta disso que você falou, que no começo é muito difícil a pessoa colocar uma constância, porque ela vai treinar hoje, por mais que o estímulo seja fraco, mas para quem está sem fazer nada, é um estímulo forte. Aí no outro dia ela está toda dolorida, quebrada, e a cabeça dela já começa, não, estou toda dolorida, não vou hoje não vou amanhã não. Deixa eu descansar, porque eu estou sentindo dor. Né? E aí já começam os pensamentos de autossabotagem, porque quando eu parar de sentir dor, e às vezes essa dor se estende por 3, 4, 5 dias, aí quando vai ver, ela já não está no hábito. Né? Então, realmente faz sentido isso que você está falando, e aí talvez até a questão do planejamento de metas, a gente ter talvez mais de uma meta, né? Não sei se faz sentido para vocês. Mais uma meta, por exemplo, estética, mas qual é a meta além da estética? Né? Para trazer uma outra vertente que possa já causar um impacto na vida da pessoa e fala, poxa, está valendo a pena continuar fazendo exercício. Porque eu não emagreci ainda, mas eu já estou dormindo melhor, eu estou tendo mais disposição para brincar com os meus filhos, então talvez o desafio seria esse também, da gente conseguir estimular as pessoas a pensarem numa questão mais ampla da relação do exercício com os benefícios para ela própria. Né? Você acabou de responder. Você deu a resposta. Você falou, eu vou ter a oportunidade de brincar com os meus filhos, eu vou poder subir um lance de escada no meu trabalho. São os efeitos também correlatos, além da meta de resultado. Na literatura você tem meta de resultado, meta de processo e meta de desempenho. O grande erro da espécie humana é que a gente só vislumbra meta de resultado. E como tu falaste, essa meta de resultado ela pode demorar. E aí, como ela demora, você acaba desistindo, porque você não encontra as outras metas durante o processo. É muito brega isso que eu vou falar, né? Se atenha ao processo, né? O importante é o processo, mas é uma verdade. Então você tem que estar atento ao processo, aos ganhos no cotidiano, que pode ser essa questão de um sono melhor, de poder subir uma escada e assim por diante. Então a gente tem que ter isso muito claro. Um outro ponto que às vezes as pessoas não atentam é se esse resultado está atrelado a outra variável. Então tentar aqui, claro que não dá tempo de a gente abordar tudo. Façamos de conta que a moça, o rapaz quer emagrecer. É estética, beleza. Mas por que ele quer emagrecer? Então ele pode até emagrecer 10, 5 quilos, dentro, obviamente, de um prazo normal, mas aquilo, na verdade, não vai fazê-lo ficar motivado, nem fazê-la, porque, na verdade, não é essa meta que estava por trás. Era salvar o casamento. Você entende? Entendo. Então eu posso emagrecer. E ele acredita que se ele emagrecer, vai melhorar as coisas aqui. Mas não vai melhorar, entendeu? Então é outro motivo. Então é importante que quem tiver interesse em retornar às atividades, saiba concretamente quais são as suas metas reais. De fato, as implícitas e as explícitas. Um outro ponto, não que estética, não que resultado final não seja interessante. Mas o que a gente sabe, isso talvez no primeiro momento, nos primeiros meses, a médio e longo prazo, para que você fidelize, é necessário que você esteja atento às outras metas que tu falaste, melhorar uma habilidade. Eu comecei nadando 500 metros, agora eu estou nadando 1.500, 2.000. Eu já fiz 5 maratonas, mas eu não comecei correndo 42. Corria 3 e olhe lá, 1 e olhe lá. Hoje eu consigo correr 5, 10. Talvez nessa época você nem pensava em correr maratona. Nunca, jamais. Agora, à medida que eu fui evoluindo, aí eu fui, claro, colocando desafios maiores e fui tentando colocar isso na minha prática diária. Em algum momento, Ricardo, deve alguém também ter te estimulado. Talvez você nem pensou em fazer maratona um dia. E alguém, por mais que você já tivesse habituado a correr. Tem a perspectiva social. Por isso que a gente tem que estar atento. Tem o social e tem também as realizações pessoais. Normalmente o social está atrelado a variáveis externas. Mas eu não posso pontuar nenhum tipo de mudança de comportamento apenas a variáveis externas. Variáveis internas. O que eu melhorei? Minha qualidade de vida, meu condicionamento, meu sono e assim por diante. Por isso que é importante a gente estar bem atento a esses detalhezinhos. Uma outra coisa para complementar um pouco do que a Azul falou, é interessante que você coloque pequenos comportamentos que estejam atrelados ao comportamento final, que gera um efeito engatilho para que você possa ir para a academia. Então, por exemplo, bem simples, eu quero que as pessoas entendam.
Eu acordei aqui e não estou com vontade de ir para academia. Pega o teu lençol e vai alongando na cama. Eu duvido que você não acorde para ir para academia. Ou então sai do trabalho, já bota o tênis e a roupa dentro do carro. Não vai para casa. Porque quando você for para casa ligar a televisão, Você não sai. você não sai. Porque a televisão ela é muito mais atraente, muito mais agradável do que sair para academia. E o conforto, né? Exatamente. O conforto, eu mereço, porque eu passei o dia, estou tão estressado, trabalhei demais hoje, eu mereço descansar. Aí a questão do auto-sabotador, dos pensamentos que auto-sabotam, né? Aí você atrela né, como se fosse gatilhos que estão associados lá na ponta e que te fazem gerar um efeito em cadeia para manter o outro comportamento. Pode ser junto, obviamente, com o nutricionista. Eu vou levar meu shake de proteína. Tomei no carro. Aquilo já gera um gatilho. Caramba, eu acabei de tomar uma proteína. Proteína não, que eu acho que é depois do treino, né? Mas se qualquer coisa, um pré-treino. Pronto. Acabei de tomar um pré-treino, eu vou ter que ir para academia. Não posso perder isso. Então, são mini metas que geram efeitos em gatilho e em cadeia, né? Que vão, aqui, de certa forma, lhe ativam para o comportamento final. Então, são dicas interessantes. Obviamente, é melhor ser conversado com um profissional da psicologia, com o próprio profissional de educação física, que eles vão orientar melhor. A Zuleika falou de um ponto que ela só para ela garantir o treino, a regularidade, ela precisa treinar de manhã, porque depois o dia a gente não sabe o que vai acontecer. Faz muito sentido. Para algumas pessoas pode não fazer sentido, né? Mas coincidência ou não, semana passada eu consegui treinar todos os dias da semana. Por quê? Porque eu treinei ou de manhã ou no horário de almoço. Essa semana eu só treinei 2 dias. Por quê? Teve 2 dias que eu não consegui treinar de manhã nem no horário de almoço. Não, no final do dia eu vou treinar. Cara, não treinei, porque chegou no final do dia, aí eu falo assim, pô, já passei o dia, aí são os pensamentos, né? Pô, passei o dia longe dos meus filhos, cara, vou para casa, quero ver eles acordados. E é justo isso, mas assim, é isso que a gente precisa entender. Não é o que me motivou a não ir, eu criei essa justificativa para poder, porque era uma coisa que eu estava sentindo falta, de estar presente com meus filhos à noite, chegar mais cedo em casa. Só que, se eu entendo isso, pelo que vocês falaram, se eu percebo que isso aconteceu 2 vezes essa semana, poxa, eu não posso deixar isso acontecer novamente. Aí você muda a tua estratégia de atitudes para que esse evento não se repita, porque senão daqui a pouco eu não estou treinando, porque eu estou entrando nesse looping de, não, vou ter que ir para casa e tal, vou deixar para treinar à noite, não treino à noite, porque eu vou para casa, estou com saudade, estou cansado, enfim. Tem uma coisa que é bem interessante, né? Assim, até com o público que eu fiz a pesquisa, que é essa carta ao futuro, né? Como é que você quer estar com 80 anos? Então, assim, a nossa tendência é o prazer a curto prazo. Então, assim, entre estar em casa, brincando com os filhos, assistindo televisão, tomando um vinho, ou ir treinar, o meu corpo está me dizendo todas as informações que valem mais a pena eu ficar em casa, relaxando, algo do tipo. Então, quando a gente faz uma perspectiva, eu tenho uma perspectiva, como é que eu quero, qual a saúde que eu quero ter com 80 anos, como é que eu quero envelhecer? É um mecanismo que tem para a gente entrar em contato com o nosso self futuro. Isso vai garantir a mudança de hábito? Não. Mas eu preciso, além dessa meta, né, esse planejamento 2023 que eu coloco, como é que eu quero? Quais são os benefícios que eu quero ter? Porque, fato, gente, o exercício físico, em alguns momentos, não vai ser a coisa mais prazerosa do mundo. Então, a gente também não vai enfeitar. No começo nunca é, né? A verdade é essa, porque no começo é só dor, só sair da zona de conforto, isso, né? E, na verdade, a pessoa só consegue sentir prazer depois que ela tem o hábito, né? De treinar, de se exercitar. Né? Então, assim, se você for, né, ficar ligado à única meta lá da balança, você não vai perceber os outros benefícios. Então, assim, o que é interessante? Você mesmo, cada pessoa, colocar quais são os benefícios, né, que eu tenho com o exercício físico. Para quem nunca praticou, comece a perceber o que é que eu estou sentindo de diferença no meu corpo, no meu humor, na minha ansiedade, eu estou menos triste, eu estou oscilando menos de humor. Então, são esses benefícios. O que é que eu faço? Né? E já tem 3 anos que me ajudou muito na questão da constância. Tem um grupo, né? As pessoas vão entrando, saindo do grupo, mas um grupo onde a gente presta conta. A gente chama isso dentro da TCC, né, de automonitoramento. Isso é o social, né? A rede de apoio. É a rede de apoio, mas, né, de postar, então tem lá um automonitoramento. Para mim, gera um automonitoramento, porque eu quantifico, já fiz tantos treinos. Tem lá minha meta, quantos treinos eu quero, né, esse ano, e automonitoramento. E fica aquela cobrança saudável do tipo, né, aquela competição, aquela cooperação. Cadê? Está sem treinar? Que é a rede de apoio, como o Ricardo falou. E o quanto que eu fico, né, atenta. Então, assim, é importante, eu tenho que planejar. O que é que eu percebo, às vezes? Eu preciso fazer.
E tu vai fazer que hora? Quando der. A academia abre de 5h30 até 10 da noite, acredito eu. Então, assim, não é a questão de falta de tempo, é a priorização. Tem outro ponto, né, Zuleika, com relação a isso. Eu acho que isso atrapalha muito as pessoas, porque como tem uma disponibilidade de horário enorme, a pessoa fala assim, qualquer hora eu vou. Eu posso ir em qualquer horário e não vai em hora nenhuma. Por quê? Porque a pessoa não planejou qual horário ela vai, de fato. E quando você não planeja, a chance de dar errado é grande. Por quê? Vem as urgências de trabalho, vem as demandas do dia a dia, aí você começa a entrar na tua jornada, porque, lógico, né, ninguém vai deixar de trabalhar, não, vou deixar de trabalhar para treinar, porque é mais importante que a saúde. Não, a gente tem que entrar no equilíbrio, né? Encontrar um meio termo e encaixar de alguma forma. Mas o que eu tenho percebido ao longo desses anos é que as pessoas que não têm hora marcada para treinar costumam não conseguir criar o hábito, porque, posso ir qualquer hora, de 5h30 às 10h30, qualquer hora eu vou e não vai hora nenhuma. Porque não se programou para ter um horário específico para aquilo. E aí faz todo sentido, porque quando você não tem hora específica, você não tem uma alimentação antes para poder treinar. Aí as atividades que demandam para que você possa praticar o exercício, elas não vão existir. E às vezes acontece, a pessoa, vou treinar meio-dia. Caraca, mas eu não comi, só comi 7 horas da manhã. Eu tô com fome, então não vou treinar porque eu não me alimentei. Ou seja, foi falta de planejamento, de programar o dia e o horário para que, de fato, fosse possível realizar aquela atividade. E nesse planejamento, o Ricardo também falou, só complementando, né? Assim, tem os gatilhos, então eu já posso, que a gente chama a deixa, né? Deixa eu criar aqui a deixa, seja a roupa, seja na roupa separada, o alarme que não vai ficar do meu lado, cada um sabe, né? O que é que está te sabotando, então coloca o celular um pouquinho mais distante, que eu vou ter que me levantar. É a roupa dentro do carro. Não colocar 10 despertadores, né? Não botar soneca, né? Porque na nossa mente fica, ainda tem mais. Então, posso dormir mais um pouquinho. Dormir mais um pouquinho. Eu, né, como é que eu adoro? Quando toco o despertador, eu dou assim, eu não penso, eu só me levanto. Eu não vou perceber, será que eu estou cansada? Porque se eu começar a me observar, eita, será que eu corro hoje? Não sei se eu vou para musculação, já gera margem para dúvida e o pensamento, porque o pensamento da gente, ele mente, né, muitas vezes. Então, ele começa a dar informação e eu já estou, né, acordando, sonolenta. O pensamento está dizendo, não vai, é um recuo. Então, assim, não dar margem, né, para a questão do pensamento, é a ação. Então, isso com a prática é tão interessante, porque você não pensa mais, será que eu vou treinar? Já está. Aí, quando vira o hábito, né? É igual escovar o dente. Tem filho pequeno, sabe, tem que escovar o dente. Agora, adulto, a gente não precisa lembrar, será que eu tenho que escovar o dente? Não. Hoje eu não vou escovar, não, porque eu estou cansado. Já está no hábito. Legal, bacana, Zuleika. Então, vamos lá. Eu queria agora trazer... entrando nesse assunto aí, vocês falaram dos hábitos de vocês, eu não sei se vocês estão treinando atualmente, né, se estão regular e tal, mas o que eu queria perguntar para vocês? Já teve um momento que vocês se sentiram propícios a desistir, por exemplo? Nessa tua época do doutorado, Zuleika, como é que foi para você, por exemplo, a relação com o exercício? Eu não sei, estou te perguntando para saber. Conseguiu manter o hábito, não conseguiu, né? Cara, não consegui porque eu tive que... E é importante até a gente falar, porque às vezes a gente está conversando aqui sobre o assunto e parece que a gente é um mundo perfeito, que tem que fazer e tal, e a gente se depara com essas realidades. Eu acho que quem está nos assistindo também, então... Como é que foi para você, por exemplo, nesses períodos de maior carga de estresse emocional? Acredito que na fase final ali de um projeto como esse, você acaba tendo que priorizar e deixar algumas coisas de lado. Como é que foi nesse período, por exemplo, a tua relação com o exercício? Você deixou de lado? Você conseguiu? Como é que foi? É até interessante. Então, muitas vezes eu pensei em deixar de lado. Mas como o meu estudo foi do automonitoramento, eu participei do grupo. Então, a gente tinha que postar foto, né, no sentido de que está fazendo. Então, eu tinha que treinar. Por muitas vezes, eu fui treinar 9h30 da noite, porque assim, como é que eu vou estar estimulando um grupo também, né? A questão do estímulo, de estar socializando, se eu não estou dando um exemplo. Então, teve essa autocobrança que me fez. Uma coisa que é muito interessante também, que a autocobrança é importante, mas cuidado para não ser uma coisa que lhe gere um sofrimento psíquico. Então, assim, teve momentos, não tenho condição. O nível de estresse, né? Eu não dormia horas suficientes, eu não vou forçar o meu corpo a isso. Então, é um equilíbrio que a gente precisa ter. É até difícil, né, a questão do equilíbrio, mas tentar realmente harmonizar. Quando é que eu estou me sabotando? Quando, de fato, eu não tenho condição. Porque aí também, o que é que eu percebo? E aí, dentro da clínica, né, pessoas que estão doentes, gripadas, como teve com Covid, treinando, mas eu não posso deixar de treinar nenhum dia. E aí já gera um outro tipo, né, de consequência, que não é bom. Eu sei, Ricardo,
já essa questão do parar, eu acho que é natural, acontece, são ciclos, né? Tá aí se preparando para correr a meia, já tem o hábito de correr e tal, mas já parou em algum momento. Provavelmente deve ter parado em algum momento, não sei se curto, médio, você pode falar. Mas o que acontece, por exemplo, quando você para, que você perde o hábito, como é que faz para retomar o hábito? Porque muitas vezes a gente está falando aqui muito do início, de quem nunca fez, tal, para começar, a pessoa passou 2, 3 meses, se engajou, só que a gente sabe que tem momentos, situações que fogem o planejamento, que faz a pessoa se afastar. Por exemplo, a pessoa perdeu o emprego. A pessoa perdeu o emprego e ela não consegue mais, por exemplo, pagar uma academia. Estou dando um exemplo aqui bem específico, mas... E aí a pessoa coloca isso como empecilho e para de se exercitar, porque que ela estava adaptada a só fazer exercício na academia. Então, na hora que ela perdeu uma condição financeira que impossibilitou ela de continuar, ela para. Porque ela não imagina, não pensa que, vou correr, vou fazer uma atividade que tem um custo menor. Mas como é que seria essa parte? Porque isso acontece, a pessoa para, se desmotiva, começa a ter prejuízos físicos, mentais. Como é que a pessoa pode fazer para se reconectar de novo com a atividade física, né? Com o exercício físico programado? Pronto, tentar aqui clarear. A gente está falando daquele que está iniciando. A gente tem que entender que depois que você começa a fazer algo por 8 meses a 12 meses, fidelizou. Então, provavelmente, você não vai deixar mais. Você pode diminuir a intensidade, porque você já está, como é que eu posso afirmar? Colhendo os benefícios psicológicos, hormonais da prática regular de exercício. Então, para quem estiver nos ouvindo e assistindo, se você já faz há mais de um ano, você não vai parar. Você pode migrar de exercício, que é muito comum. Comecei no triatlon, agora eu estou no kite, agora eu vou para musculação, agora eu vou para o crossfit, vou para o beach tênis. Você não consegue ficar mais sem. Então, para quem estiver nos ouvindo e assistindo também, tem que estar muito atento que se você fidelizar por 8 meses, 12 meses, parabéns. Você pegou o bichinho, né? Pegou o bichinho e aí não vai mais largar daquilo ali. É natural, claro, que você possa parar por algumas situações. Mudança de emprego, lesões, eu já parei por lesões. Você é forçado a parar. Isso. Né? Mas o que acontece? O que é interessante? Que a gente não tem apenas o exercício como uma única válvula de escape. Você tem que ter... Aí a gente vai ampliar, pegando um pouco dessa... O que é qualidade de vida, o que seria saúde mental. Saúde mental não é só a prática regular de exercício. Outras práticas, leitura, filme, lazer, cultura, religião, e aí eu falo fé de uma maneira bem ampla. Então, eu tenho que ter outras habilidades, outros contextos onde eu também me sinta bem. Porque se você não tiver, aí entra aquilo que a Azul falou, de você começar a ter o que a gente chama de uma obsessão. O exercício ele é apaixonante quando você já está viciado nele, mas isso pode se tornar uma obsessão, que a gente chama de paixão obsessiva. Que aí geram prejuízos sociais. Eu não vou mais ser com a minha família, eu atraso no trabalho, eu não posso ir para um restaurante porque eu não quero comer aquela batata, porque a batata está oleosa. Então, isso gera realmente impactos na vida social e na própria pessoa. E a gente tem que ter aquela paixão harmoniosa, onde as coisas possam ser equilibradas. E se, eventualmente, eu ficar sem a prática regular de exercício, eu tenho outras coisas. Eu tive uma lesão, uma cirurgia de mão, então tive que parar 6 meses. Eu não podia correr, porque eu tenho um pino, então os pinos poderiam se mover, então teria que fazer uma nova cirurgia. Não podia fazer musculação, nadar, nada. Eita, e aí? Aí eu pronto. Lascou, mano, velho. E agora? O que eu faço? E aí o que eu fiz? Eu gostava muito de série, livros, e eu gostava muito de fotografia. Então eu acabei usando a fotografia como fisioterapia. É claro que é a minha realidade. Sim. Quero que as pessoas entendam que essa é a minha realidade. Mas é interessante que as pessoas tenham outros leques. Para que você consiga passar um tempo sem fazer aquela prática regular, e aí você consegue retornar. Só que aí tem um outro detalhe do retorno. Às vezes a pessoa quer voltar da mesma maneira que ela estava antes do período, né, onde ela encerrou. Isso é muito complicado. Muito complicado, porque você pode ter uma lesão. Você, pelo fato de não estar no mesmo nível, você pode se desmotivar. Aí sim você começa a se questionar. Caramba, não tenho mais prazer naquilo ali. Não é porque você não tem mais prazer, porque você está colocando uma meta de antes da lesão ou de antes de você ter parado por um ano, por uma viagem, por intercâmbio. Então você tem que voltar, isso é o mais difícil, voltar para estaca zero. É como se você estivesse iniciando novamente uma nova atividade, um novo exercício. E aí é interessante fazer a mesma coisa, metas de início, meta de curto prazo, de médio, aí gradativamente você retoma rapidamente.
Tá, vamos pegar esse gancho aí, a gente vai voltar a falar disso de metas, que eu acho que é muito importante até a gente ser mais específico e aprofundar um pouco mais essa parte, a gente já tem tempo aqui. Definição de metas alcançáveis, né? De objetivos alcançáveis, porque uma coisa que acontece é o seguinte, a pessoa começou o ano agora, eu quero perder 10 quilos. Aí a pessoa quer perder 10 quilos em quanto tempo? O mais rápido possível. Então, eu quero perder em 1 mês, quero perder em 2, em 3. E a gente sabe que a meta de 10 quilos, como você bem falou, né? Por trás dos 10 quilos tem um porquê. Por que ela quer perder 10 quilos? Eu acho que isso é o mais importante. Mas a pessoa, quando está iniciando, se ela não tiver algum tipo de direcionamento profissional, ela vai continuar com esse número na cabeça. Mas, com certeza, ela quer perder 10 quilos, porque esses 10 quilos, a menos que ela tinha no passado, ela era melhor, ou vestia uma roupa que hoje não cabe mais, ou ela está se sentindo, está com autoestima baixa, porque a roupa está marcando. Pode ser uma questão estética e pode ser uma questão também de saúde, né? Está se sentindo mal fisicamente, enfim. É um universo que é até difícil a gente falar. Mas, assim, como seria, vamos falar dos 10 quilos, só para a gente contextualizar. Vocês falam de micrometas, então o ideal seria o quê? Se eu quero perder 10 quilos em 3 meses, eu preciso perder 3 quilos em 1 mês? Ou 3,5 quilos em 1 mês, ou 4 quilos no primeiro mês? Para eu perder 4 quilos no primeiro mês, eu teria que perder 1 quilo por semana, seria mais ou menos isso. Então, porque o que costuma acontecer, o que eu costumo perceber, não sei se vocês vão concordar. Perder 10 quilos em 3 meses, o que costuma acontecer com clientes que eu já tive a oportunidade de acompanhar fica procrastinando a mudança de hábito para perder os 10 quilos, porque ainda tem 2 meses, ainda tem 3 meses. E aí passa 1 mês, não perdeu nada. Só que a pessoa fala, não, tem 2 meses, ainda dá. E aí ela, quando falta 1 mês para uma reavaliação com o profissional, com o nutricionista, ela quer fazer coisas radicais, deixar de comer, fazer uma restrição dietética exagerada para conseguir perder os 10 quilos que ela tinha planejado em 3. Só que o que aconteceu? Meta de longo prazo, procrastinação. Né? Então, como é que seria, né? Essa questão do bom planejamento? Seria essas micrometas específicas, além do porquê, enfim, o que vocês podem falar a respeito? Eu percebo, Tom, que uma ajuda que pode dar, de novo, né? A questão do automonitoramento. Então, primeiro, a meta, divide metas menores, que são as micrometas. Que aí gera urgência, né, também? Que gera urgência e que tem esse automonitoramento. Então, quando eu falo, né, assim, eu também uso um planner de mini hábitos, né? E aí tem lá os hábitos que eu quero ter, e todo dia eu dou aquela pintadinha de azul quando eu faço e de vermelho quando eu não faço. Que além do automonitoramento, aumenta a minha crença de autoeficácia, né? É aquela crença de que eu sou capaz de fazer. Então, quando eu olho em atividades que eu tenho autonomia e controle e vejo que eu fui capaz de fazer, me dá mais vontade, né? Aumenta também minha motivação para poder fazer de novo. Então, quando eu divido a meta maior de 10 quilos, né? Num tempo menor, e eu estou acompanhando isso, eu estou vendo o meu progresso. Porque também, se eu não acompanho de jeito nenhum, a gente chega lá nos 3 meses, né? Eu posso estar me iludindo, porque eu não estou acompanhando, não sei como eu estou, posso ter uma grande desilusão, e aí, né, fica aquele ciclo vicioso. Então, só acha que está fazendo o suficiente para ter o resultado, não checa em curto prazo. Não faz a sua parte e quer, no final, né, ter o resultado. Então, o que a gente precisa focar? No que é que você tem controle? É no empenho. Que é o empenho? É os meios que você tem. É você buscar fazer a sua alimentação, é a questão da água, porque, assim, tudo isso a gente sabe, né? Lógico que tem essas especialidades, a gente sim precisa procurar um nutricionista, um profissional de educação física, mas são conhecimentos, alguns que a gente já tem, né? Então, assim, o que é que falta? É colocar em prática. E a minha sensação da falta de colocar em prática, muitas vezes, é porque a gente não quer ir para o desconforto, a gente quer ficar na zona de conforto. Né? Então, assim, enquanto eu estiver na zona de conforto, eu vou estar na era da reclamação. Ai, como eu queria. O que é que tu está fazendo? Não, eu vou começar. Então, tá. É ação mesmo. E essa questão da zona de conforto, como é que a gente usa? Porque, por exemplo, se a pessoa está na zona de conforto, mas quando ela tem um objetivo, ela está desconfortável com aquilo. Por exemplo, eu quero emagrecer 10 quilos. Ou seja, tem algo que está gerando desconforto na pessoa para que ela queira mudar. Só que quando ela começa, volta às coisas que trazem para a zona de conforto. Então, como é que seria com relação a esse mecanismo? Porque eu acho que a gente precisa mudar aqui essa questão da visualização, não só do longo prazo, porque às vezes a visualização do longo prazo traz a procrastinação. Ah, tem muito tempo. Quando eu tiver 80 anos, daqui a 2 anos eu começo. Então, também tem isso. Acho que pensar no longo prazo, como você falou, faz todo sentido para mim, pensando no longo prazo, mas o que me move hoje não é a meta de longo prazo. É o que eu posso atingir no curto prazo. E aí,
e existe um paradoxo, porque eu estou na zona de conforto, mas tem coisas que me incomodam. Então, como é que eu uso isso que me incomoda a meu favor para que eu possa sair da zona de conforto, né? Por exemplo, o emagrecimento ou perder barriga, como é que eu uso isso no dia a dia? Porque se é isso que está me despertando uma ação imediata, como é que eu faço para que isso me ajude? Porque os motivadores do ser humano basicamente é dor e prazer. Ou a pessoa faz alguma coisa para fugir de uma dor, ou para buscar um prazer, encontrar um prazer. Então, tudo que a gente faz, eu acho que gira em torno disso. Mas como é que seria, então? Porque a dor, eu acho que não é sustentável. Você ficar usando dor, porque ninguém gosta de se martirizar. Vou ficar lembrando da dor, eu quero esquecer, fingir de conta que não existe. Por exemplo, eu quero emagrecer, eu olho uma roupa no espelho, não estou legal. De duas, uma, eu vou mudar a roupa para me sentir melhor, ou eu vou lá procurar me exercitar para me mudar. O que é mais fácil? Aí eu começar a emagrecer ou mudar a roupa? Comprar roupa mais folgada, né? Então, buscando a zona de conforto. Então, as pessoas ficam, às vezes, se escondendo daquilo que incomoda ela, buscando criar bloqueios, não pensar, parar de se olhar no espelho, não vou me olhar mais no espelho. Que aí, se eu não ver, eu não me incomodo. E aí, eu me mantenho na zona de conforto. Então, como é que seria? O que é que vocês podem falar a respeito disso? Como é que a gente poderia ajudar quem está nesse tipo de situação? Né? De como usar, por exemplo, o que incomoda ela ou porque a pessoa que é sedentária, ela não tem prazer com o exercício. A gente já falou sobre isso aqui. Então, é impossível a pessoa ter prazer em se exercitar. Então, eu tenho que usar, inevitavelmente, o mecanismo da dor, pelo menos no primeiro momento, até a pessoa se acostumar e gostar de se exercitar, porque o sedentário não gosta de se exercitar, senão ele não estaria sedentário. Então, como é que a gente faz para usar isso e depois, em que momento a gente consegue fazer essa transição? Porque eu acho que só é sustentável quando você tem prazer. Né? Mas o prazer no início não vai existir. Aí, como é que seria, né? Essas etapas? Eu costumo falar que tudo é treino. Então, a vida, de certa forma, é um treino. E aí, essas situações adversas, eu costumo falar que elas servem como forja. Elas que vão te forjar a ser... Você ser o melhor que você pode. Então, por exemplo, se a gente, quem estiver ouvindo e assistindo, praticamente a maioria das coisas que a gente faz no nosso dia a dia são coisas ruins, desagradáveis. Às vezes você vai para o trabalho, você não queria ter ido. Você vai porque você tem que ganhar o dinheiro. Você vai deixar de tomar uma Coca-Cola no almoço porque alguém falou que Coca-Cola é ruim, mas tu está morrendo de vontade ou escuta o gás da Coca saindo, caramba, mas você se controla. Então a gente vive fazendo, na teoria a gente chama isso de prática deliberada. Então eu costumo falar para os meus clientes e para os meus atletas, nós temos que ter em algum momento nas nossas vidas atividades que envolvam prática deliberada. O que é isso? Alguma coisa que eu vou fazer obrigatoriamente que eu não vou gostar. Porque se eu não estou preparado para isso, eu não vou conseguir fazer mais nada. Então, a gente treina desde cedo a isso. Então, por exemplo, você sai de casa, um cara te tranca no trânsito. Você tem vontade de sair gritando, mas aí você então vai pensar, poxa, eu sou um empresário, eu tenho um nome a zelar, né? Eu tenho uma esposa, eu não posso sair xingando todo mundo. Você, barra aquele ímpeto de xingar a pessoa. Isso é prática deliberada. Então, as pessoas têm que ter esse código mental de mudar essa chave. Então, isso que está me fazendo, que está me trazendo desconforto, está servindo para que eu possa forjar em mim a minha melhor versão. Esse é um ponto. Começar a ter uma nova percepção, né, Azul? Assim, ter uma nova percepção diante da dificuldade. Isso aqui está me treinando. Isso aqui eu estou fazendo um treino de perseverança. Eu estou me tornando mais resiliente. Isso é um ponto. A outra coisa também, é interessante que você coloque, a partir das metas de curto prazo, eu tenho que ter, que eu chamo de pílulas de felicidade. Ou então, sei lá, ilhas de felicidade. Eu falo para os meus atletas o seguinte, olha, depois de uma semana intensa de treino, que não é fácil, deixar de comer, dormir, não pode sair, tem que dormir bem, nananana, o que eu vou fazer para mim na sexta-feira, no sábado, depois de um treino bem feito? Pronto. Não precisa ser dinheiro. Pode ser sair para comer um sushi, desde que liberado pelo nutricionista. Pode ser sair com seu filho para um cinema, para seu namorado, com seu namorado, com seu companheiro, com a sua companheira. Pegar aquela roupa. Eu não cheguei ainda nos 10 quilos, mas eu já estou usando um número menor. Vou ali e compro uma bermuda, uma camisa no número menor, que já entra no meu corpo melhor. E aí você vai gradativamente colocando mini recompensas à medida que você vai evoluindo. Agora, claro, só na semana bem feita. Toda semana eu vou para a praia tomar água de coco. Você tem que definir que recompensas são essas. Aí fica mais fácil você ter essa manutenção, essa
perseverança. E mais o que costuma acontecer na prática é o quê? A gente está o tempo todo buscando recompensa. Né? Tudo é motivo na nossa cabeça para ter recompensa. Por exemplo, tive uma briga, estou no trabalho hoje, briguei com meu chefe, é na hora do almoço, eu mereço comer um docinho depois do almoço. Por quê? Porque eu mereço, porque eu tive uma carga de estresse aqui, então eu mereço essa recompensa aqui. E aí isso é um sabotador, né? Porque a pessoa faz isso de forma... Mas aí que eu falo, não faz sistematizado. Sim. Não faz com uma rotina. Se eu coloco na minha rotina, eu só posso comer esse doce depois que eu tiver feito isso. Eu só posso... Exato. Que senão fica gratuito. Entra aquilo que você falou há um tempão. Dopamina direta, né? Tipo, Libera dopamina. Eu tenho que ter uma rotina. Eu não posso, vou fazer na hora que der. Não. Para quem está começando, tem que ter uma rotina. Depois que você vicia, entre aspas, no bom sentido, que tu tem paixão harmoniosa pela prática regular de exercício, aí o cara consegue de madrugada. Ele consegue 10 da noite, Encontra 5, horário, ele encontra. Mas para quem está começando, tem que ter uma rotina. E essa rotina é feita no dia a dia, é treino. Então, por exemplo, não pegar meu celular, assim que eu acordar, eu não vou ver mensagem no meu celular. Isso é uma rotina. Eu não vou ficar vendo o celular enquanto eu almoço, é uma rotina. E aí você vai colocando, sistematizando pequenas rotinas no teu dia a dia, e isso vai te treinando para que você consiga realmente ter rotinas mais assim severas, que vão exigir um pouco mais de você. O Ricardo falando que, na verdade, é o próprio loop, né? O loop do hábito. É o ciclo virtuoso. Então, assim, eu tenho um planejamento, eu tenho uma deixa, eu faço aquilo ali e depois eu tenho uma recompensa. E a recompensa é individual. Pode ser você tomar a sua cervejinha, pode ser a sensação, a recompensa de postar que você treinou. Então, por isso que não tem assim, qual vai ser a recompensa. Cada um vai ter a sua recompensa. Mas precisa estar ligada a um comportamento, porque senão ela não faz sentido. Né? Então, quando você estava perguntando, Tom, qual é o grande desafio? Porque se eu for buscar, eu estou incomodado. Né? Então, assim, tem um incômodo, mas não gera a mudança. E realmente não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo estava treinando, né? Então, assim, estava todo mundo bem fisicamente, todo mundo treinando, para não achar também as pessoas que não estão treinando de pronto, eu sou, né, um fracassado, porque todo mundo treina, as pessoas falam, parece ser tão simples, só eu que não consigo treinar. Não é tão simples, mas é importante. Eu preciso ver qual o sentido do exercício para mim. Então, eu percebo, às vezes, que as pessoas vão muito da moda. Aí não dá para mim exercício. Já tentei de todos. Tentou de todos, né? E a gente vai percebendo, na verdade, ela tentou aquele que a amiga faz e não se identificou. O mundo ideal é você fazer aquele que tem identificação, realmente, né? Para gerar permanência. Então, assim, se já fez crossfit, natação, beach tênis, corrida, então, assim, tem tantos outros exercícios, né? Se possibilitar conhecer outros exercícios e vai... Assim, a nossa... Né, a geração que está vindo, né? A geração que está vindo é muito assim, imediatista. Então, também eu tenho que fazer uma vez, eu tenho que gostar. E a gente sabe que, às vezes, até para gostar de uma comida, eu tenho que experimentar várias vezes. Então, o exercício também. Eu preciso fazer várias vezes para saber se realmente eu não gostei. Mas foi o professor? Foi naquela academia X que você não gostou? Foi das pessoas que estavam naquele exercício? Às vezes a pessoa teve uma experiência ruim e ela já disse que não gosta daquilo pela experiência e não por aquilo exatamente. Por exemplo, ela não gosta de musculação. Aí quando você vai investigar é porque ela teve uma experiência ruim no passado com a musculação. Então não é que ela não gosta, ela não quer correr o risco de passar por aquela experiência negativa novamente, né? Então, talvez seja nesse sentido também. E ela fica cristalizada nessa única experiência que teve, né? Então, assim, vai para a Green Life, vai treinar, vai ter outra experiência. Então, assim, é se abrir para as experiências, para outras modalidades, que também tem uma tendência a ter mais hábito. E a gente costuma falar também até, se por algum motivo não se identificou com a Green Life, tenta outra academia. A gente tem um propósito muito forte, a Green Life, os dons, os sócios, a gente que trabalha, isso é muito claro para a gente. É mais importante do que estar com a gente, a pessoa ter hábitos saudáveis. Então, para a gente, é mais importante, se a pessoa não se encontrou de alguma forma na Green Life com a gente, cara, tenta outra academia, porque às vezes não é a tua, de alguma forma, aquele ambiente não te atraiu, né? O ambiente da academia que você estava, ou então outra Green Life, que a gente tem tantas Green Lives, tem uma diferente da outra, então, às vezes você vai criar uma identificação maior com um público de uma do que de outra, mas é importante realmente a pessoa ter isso em mente, né? De procurar se exercitar independente do lugar. Eu defendo muito isso, acredito muito nisso, acho que a gente está com isso enraizado. Acho que a conversa aqui foi muito bacana, porque a gente falou muito dessa questão, né, de pontos que podem ajudar quem tá nos escutando, mas é basicamente isso. Acho que o mais importante é realmente criar esse hábito, né, pensando realmente nos benefícios que isso vai trazer no curto, no médio e principalmente no longo prazo.
Eu ia finalizar pedindo algumas dicas, né? O que vocês poderiam falar de dicas aí para quem está ouvindo a gente, né? Para quem está iniciando, quem está ali querendo começar, porque a gente falou de tanta coisa, mas qual seria o primeiro passo agora que vocês poderiam... Imagina que o pessoal que está nos assistindo estão lá no consultório de vocês para serem atendidos e que querem iniciar um hábito de se exercitar. O que vocês poderiam dar ali de start inicial de dica? Eu sei que isso é muito pessoal, mas deve ter coisas em comum. Né? É muito pessoal, cada um tem seu motivador e tal, mas qual é a base ali inicial para a gente sintetizar o que a gente conversou, né? A rotina, mapear horário, enfim. Eu costumo buscar muito com cada, né, paciente ou da clínica qual é o objetivo dele, não de meta, né? Assim, qual é o sentido, para que você quer, o que é que você busca de benefícios, o que é que está te incomodando. Então, você bem falou, né? Assim, vai pela dor, vai pelo amor. Então, eu tento o que é que incomoda, o que é que está trazendo de consequências, que é um método para poder clarear e ficar bem consciente das consequências que está tendo a curto prazo. Quais são os benefícios? O que é que pode te ajudar? Porque aí aumenta a questão da motivação, né? E essa conexão para o seu futuro, porque fácil não é. Então, eu sou muito realista com cada um, dizendo assim, não vá pela facilidade, não espere a motivação, né? Eu, particularmente, já fui zero motivação e depois eu saí muito realizada. Já fui zero motivação e saí toda, né, quebrada, cansada, mas é a questão da constância. E como já fui sem motivação e ganhei meu dia, assim, né, mudou o meu humor. Então, assim, é a prática, é o fazer. Além disso, né, que a Azul falou, está dentro de tudo que a gente comentou, eu costumo colocar para os meus clientes, tanto atletas e não atletas na clínica, um acróstico que vem inclusive da psicologia positiva, que eu acho que se a gente levar isso no dia a dia, juntando com metas e tudo que falamos ao longo do dia, que é a palavra viver. Então, o primeiro V, seriam pensamentos positivos, né? Então, de procurar ter pensamentos positivos. Não é ficar alienado, tá tudo maravilha. Não é isso. Por mais que as coisas estejam ruins, eu vou conseguir encontrar uma saída, uma estratégia. Então, esse é o primeiro ponto. O I do viver, que as coisas tenham um sentido entre aquilo que a gente falou. Não adianta eu estar fazendo exercício, uma musculação, se aquilo não tiver um sentido para mim real, se eu não perceba que sentido tem para mim. Se eu não conseguir identificar, você vai abandonar. O outro V, né, do viver, relacionamentos positivos. Se vincule a pessoas que vão agregar alguma coisa, que vão te ajudar a crescer. Pode ser pessoas, pode ser uma instituição, uma academia, que vão ajudar você a realmente estar crescendo sempre. O E do viver, engajamento. A gente tem que estar muito focado, muito engajado no que a gente está executando. Se você estiver sem foco, não adianta. Hoje todo mundo sabe que o foco é um preditor de excelência. Então tem que estar engajado e, por fim, se sentir realizado em tudo que você faz. Pode ser nos 10 quilos finais, pode ser nas 100 gramas daquela semana, nas 200 gramas. A gente está colocando exemplo de perda de peso, mas pode ser estudar, pode ser largar um vício, praticar exercício, se sentir realizado. Então, é isso, é viver. Legal. Gente, obrigado, tá, pela presença de vocês, pela participação aqui no nosso primeiro, né, episódio aí. A gente vai ter aí uma sequência de episódios aí, trazendo sempre pessoas aí que possam contribuir, né, com conteúdo, com conhecimento deles aí, para ajudar vocês que estão nos acompanhando aí, tá bom? Então, grato demais pela presença dos dois e quem sabe a gente volta aí a se encontrar numa outra mesa redonda, trazendo novos convidados e trazendo aí realmente mais conteúdo aí relevante para todo mundo. Obrigado de verdade.